crescer e liderar. Esse é o nosso lema, com fé no coração e a força em cada tema. Fernanda na voz, ensinando a lutar. Na vida a meta é sempre melhorar. Você está ouvindo a nova temporada de 2025 do podcast sobre liderança, produzido em parceria com o programa Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. E no episódio de hoje falaremos sobre como vai sua inteligência emocional. Esse é o nosso lema, com fé no coração e a força em cada tema. Fernanda na voz. Fala, líder! Eu sou Fernanda Gonçalves, administradora pós-graduada em Recursos Humanos, treinadora comportamental pelo FT. Concentre-se firme no que é importante. Não desista nunca, seja perseverante, pois o sucesso nasce na mente, no agir. Com esforço conjunto você vai conseguir. Te convido a acessar o meu site, fernandagonçalves.com, a maratonar todos os episódios desse podcast sobre liderança. Na vida a meta é sempre melhorar. Consegue liderar, esse é o nosso lema. Com fé no coração e a força em cada tema. Fernanda na voz, ensinando a lutar. Na vida a meta é sempre melhorar. Seja muito bem-vinda, bem-vindo a mais esse episódio do nosso podcast sobre liderança. Já pega aí a sua garrafa de água, a sua xícara de café ou de chá e também a sua taça de vinho. Beba com moderação, hein? Já quero deixar aqui o nosso WhatsApp, DDD 22 992221003. Esse é o nosso canal onde você vai enviar o seu feedback, me dizer o que você está achando dos episódios, contribuir como você pensa de acordo com os temas que estão sendo trazidos. Quais temas eu ainda não trouxe que você pode sugerir para que eu possa trazer? E conto aí com a tua parceria nesse projeto para a gente continuar rodando semanalmente um novo episódio. Então envia aí a tua sugestão para o nosso WhatsApp, vai ser uma honra receber e você vai receber de volta um áudio meu dizendo o que eu achei da tua sugestão e se eu consigo realmente introduzi-lo ou colocar mesmo para rodar, né, a tua sugestão, se eu vou precisar da ajuda de alguém, de chamar um convidado ou uma convidada para o tema que você sugeriu. De qualquer forma, faça isso, entre em contato, que é uma forma de cada um que está aqui escutando me ajudar, me estimular a continuar nesse caminho. Então vamos falar um pouquinho sobre inteligência emocional. E eu não quero trazer a inteligência emocional como tantas vezes eu já trouxe, porque já temos outros episódios aqui para trás que falam sobre inteligência emocional. Eu quero trazer esse assunto com a maior praticidade possível, né? Como a gente consegue vivenciar de forma essa inteligência emocional. Como é que a gente, na verdade, desenvolve isso, né? Porque, na minha opinião, é como se fosse um músculo que a gente precisa desenvolver todos os dias, sabe? Treinar todos os dias. E como é que a gente tem feito isso, né, na nossa vida? E aí eu não vou mais dividir vida pessoal e vida corporativa, porque vida é uma só. Então, como a gente tem realmente, de fato, negligenciado ou usado essa inteligência ao nosso favor? Então, pensando numa mentalidade de crescimento, né, porque nós temos a mentalidade fixa e a mentalidade de crescimento. Todos nós temos as duas mentalidades. O que a gente precisa trazer à nossa consciência, qual está no comando da nossa mente? A de crescimento, que nos fortalece, que nos funciona, que nos dá coragem, ou a mentalidade que nos para, que nos limita, que nos coloca medo, sabe? Que diz que o outro tem sorte e eu não tenho. Então, como é que a gente tem trabalhado a nossa mentalidade? Que tipo de consciência a gente tem? Que nível de consciência a gente tem dessa mentalidade, tá? Isso é super importante para a gente começar a falar sobre essa inteligência emocional que a gente precisa desenvolver
ao longo da nossa jornada nesse planeta que a gente está. Então, porque muitas vezes a gente responsabiliza o outro pelas nossas questões. Quando eu terceirizo o outro pelas nossas questões, eu tiro de mim a responsabilidade de resolver isso, certo? Então, quando eu digo, isso está acontecendo porque é culpa do meu cônjuge, porque é culpa dos meus filhos, porque é culpa do meu líder, porque é culpa da empresa, o que eu estou fazendo? Eu estou dizendo que eu sou uma vítima nessa situação. E sendo uma vítima, eu não tenho muita coisa para fazer. Agora, se eu vou para a posição de, não, eu sou responsável por parte do que está acontecendo comigo, ou com todo o que está acontecendo comigo, e o que me cabe nessa situação, me posicionar, me expressar, o que eu preciso mudar, isso, gente, é inteligência emocional. Então, eu posso falar aqui dos pilares da inteligência emocional, que eu já falei em outros episódios aqui, né, que são 5: autoconhecimento, autogerenciamento, consciência social, habilidade de relacionamento e tomada de decisão responsável. Eu posso ficar aqui falando alguns minutos sobre esses pilares, mas não adianta a gente ficar falando sobre esses pilares se a gente não traz esses pilares para a nossa praticidade. Então, o que quando eu desenvolvo esses pilares, o que acontece de fato na minha vida, sabe? Então, eu quero trazer um pouco dessa praticidade para a gente poder conversar sobre isso. E como que isso é importante e fundamental, né, para quem exerce função de liderança, ou para quem deseja caminhar nesse processo tão lindo que é gerir pessoas, liderar pessoas, desenvolver pessoas. A gente precisa ser exemplo. E sendo exemplo, a gente parte do princípio que tudo começa por nós. Eu saio do lugar de ficar julgando o outro, né, de ficar falando o que o outro não faz, ou o que o outro faz exageradamente, o que o outro faz de errado, e olho para mim, eu olho para dentro. Então começa de mim, é sobre isso, tá? Então, vamos começar a pensar sobre isso, trazer essa reflexão agora do que de fato quanto tempo você usa da tua vida, quanto tempo você usa do teu dia para olhar para dentro, para olhar para suas questões, para olhar para sua inteligência emocional, para olhar para o teu nível de consciência de como você está desenvolvendo isso ou não. E quanto tempo você usa para ficar julgando a vida alheia, para ficar dizendo e apontando para o outro o que ele tem que fazer ou não fazer. Mas, Fernanda, como líder eu não tenho que dizer para o outro o que ele tem que fazer ou não fazer? Sim, tem. Mas será que você tem feito isso na medida certa ou você tem exagerado? Como você tem conduzido, né, essa dança de mostrar para o outro o que ele deve fazer? Como você tem feito isso, né? Porque o como é o que muda tudo. Se a gente falar dos tipos de liderança, já fica claro pra gente que se eu trabalhar com um líder autocrático, eu não consigo, eu não funciono. Sinto muito, mas eu não funciono. Tem gente que trabalha super bem, que precisa ter um líder autocrático para funcionar. Então, qual é o seu modelo de liderança quando a gente fala de inteligência emocional? Será que você consegue desenvolver uma liderança situacional? Será que você consegue desenvolver uma liderança também de acordo com o perfil do teu subordinado? Como é que você faz isso? Ou quando aquilo está muito difícil, você sai de cena, você não quer aquele colaborador, você pede para o RH mandar embora, você não quer desenvolver, você não quer conversar. Enfim, vamos pensar sobre isso, porque isso fala sobre a nossa inteligência emocional. Então é muito fácil a gente estar bem, tomar boas decisões quando tudo está ótimo na nossa vida. Agora, e quando os desafios começam a vir? Como é que está o teu nível de resiliência? Como é que está o teu nível de criatividade? Que eu falei sobre criatividade no podcast anterior. Então, a gente precisa começar a pensar sobre isso, porque é aí que a gente é testado. Quando o que a gente planeja não sai igualzinho. Quando a gente desenha algo, né? Porque quando a gente fala de papel, papel aceita tudo. Eu posso escrever, eu posso desenhar, eu posso pegar uma planilha. Ela aceita tudo que eu for digitar.
Mas e quando isso não acontece na vida real? Quando isso está muito fora do contexto? Como você age ou você reage? Isso também tem a ver com o teu nível de consciência da sua inteligência emocional. Então, trabalhar a consciência emocional, desenvolver, é um hábito que a gente precisa fazer sempre, sempre. E como a vida é muito pedagógica, ela vai estar sempre testando a gente. Então, toda vez que você se colocar para estudar um tema, para entender algo sobre você, pode ter certeza que vai ter uma provinha. Assim como tinha na escola quando a gente estudava, como tem na faculdade, tem uma provinha. E aí, só que essa prova, né, é uma prova que você não faz ideia de como vai ser. Quem vai vir para te aplicar essa prova? Vai ser o teu cônjuge, seus filhos, sua mãe, seu pai, seu líder direto? Quem vai corrigir essa prova? Quem vai te dizer qual nota você tirou? Sabe? Quem vai ser um instrumento desse seu desenvolvimento? E por que que isso é importante a gente olhar? Porque quando eu falei que eu não vou mais separar vida pessoal e corporativa, ou vida pessoal e profissional, porque a gente tem uma única vida, a gente começa a entender que a partir do momento que a gente se relaciona com as pessoas, a gente está sendo testado em algum nível. Agora, recentemente, eu coloquei de novo no Instagram as 4 leis do espelho, que começa a falar um pouco sobre isso, sabe? Porque a gente tem muita facilidade, gente, a gente aprendeu isso, né, a julgar o outro, a fazer comparações, a gente está assim o tempo inteiro na vida. A gente julga e a gente compara. A gente faz muitas vezes essa comparação da gente com uma outra porque assim, eu vim de uma geração que era assim, né, então você era comparado com seus irmãos, você era comparado com seus primos. E só que isso faz mal pra gente. Sabe? Isso não faz a gente ser uma pessoa melhor. Não que bons exemplos não devam ser seguidos, mas quando a gente vai para a comparação, a gente acaba, exaltando muito alguém e diminuindo muito o outro. E toda vez que a gente diminui alguém, né, isso está relacionado com alguma coisa dentro da gente. Por que que a gente tem essa necessidade de diminuir o outro? Por que será que a gente é melhor que o outro? Em que sentido? Todos nós temos teto de vidro. Então, olhar para dentro, como dizia Buda, né, o caminho é para dentro, é o melhor caminho realmente. E quando o que o outro faz não te incomoda mais, nossa, você já está com um nível de consciência incrível, um desenvolvimento incrível. E é isso que a gente precisa buscar. Quando a gente fala de melhorar a nossa inteligência emocional, o que que vem junto com isso, né, de desenvolver a nossa inteligência emocional? A gente fala de melhora na nossa comunicação. Eu não sei se você sabe, mas eu tive um câncer de tireoide, né. E a tireoide, ela fica aqui num centro nosso, né, de expansão, que é da voz, que é da expressão, e eu procurei eh, a partir da doença, olhar para minha comunicação, entender o que eu não estava expressando, entender por que um câncer na tireoide. E comecei a olhar para isso, né. E foi muito significativo toda essa mudança, desde a doença, enfim, até a cirurgia, o tratamento, e tudo que tem vindo, né, a partir disso, a partir, do que aconteceu. E olhar a doença como algo que tá querendo te mostrar alguma coisa que por muito tempo foi jogada para debaixo de um tapete, sabe, foi escondida numa gaveta. Só que agora, eu não falei que a vida é pedagógica, agora a vida tá te mostrando, você tem que assumir um posicionamento. Como é que você vai passar por essa doença? Chorando, perguntando por que eu, por que que logo eu, não podia ser outra pessoa, não podia ser em outro lugar, não podia ser isso. Só que a pergunta é: o que que vai adiantar você ficar nesse lugar? Vai resolver? Vai te ajudar em alguma coisa? Não. "Ah, Fernanda, mas não foi difícil pra você?" Foi. Eu digo que, na verdade, a ficha só caiu quando eu passei pelo cardiologista, ali caiu a ficha, e ele disse assim: "Você tá pronta pra cirurgia, tá tudo certo". Aí eu pensei, né, se tivesse tudo certo eu não estava indo pra uma cirurgia, mas tudo bem. E a partir dali eu tive 3 dias de luto.
onde eu precisei me conectar com essa dor, porque é importante também a gente viver a dor, viver o luto, passar por essas fases, sabe. E ali foram 3 dias de eu estar mais introspectiva, olhando pra dentro, pensando: "E se eu não voltar viva dessa cirurgia?", porque toda cirurgia tem um risco, por menor que ele seja, toda cirurgia tem um risco. Então eu comecei a pensar em muitas coisas, sabe. Foi muito importante passar por esses 3 dias de luto, esses 3 dias onde eu me conectei mais comigo e busquei acolher essa dor que eu precisava viver. Porque quando a gente não vive a dor quando ela precisa ser vivida, depois ela vem numa proporção muito maior. E talvez você não tenha estrutura, e na maioria das vezes a gente não tem estrutura para suportar essa dor, sabe. Então é pensar sobre isso. E e aí veio, quando a gente pensa, né, em inteligência emocional, a gente com certeza melhora a nossa comunicação, o nosso campo de expressão. A gente entende que a gente precisa se comunicar de uma forma mais clara, mais eficaz, mais amorosa, mais acolhedora, que talvez a comunicação que foi o que aconteceu comigo, né, a comunicação que eu tinha antes, eu precisei levar para um nível de consciência, para que eu pudesse mudar isso na minha vida, e ainda busco essa mudança, tá. Porque existe lá, né, uma raiz, que eu sempre falo até nas minhas imersões, né, eh, não existe uma fórmula mágica. Ninguém entra num treinamento, ninguém entra numa imersão e é transformado do dia para noite. Isso não é sustentável. Se isso acontecer, preste atenção se você vai conseguir sustentar isso. Então é como se a gente entrasse num processo, onde essa imersão, onde esse treinamento te trouxe um nível de consciência que você não tinha antes, e que agora você vai poder trabalhar as suas questões nesse outro nível de consciência, tá. Então é sobre isso. Eu tenho uma imersão sobre comunicação bem premium, bem pequena, que é exatamente para a gente poder ter esse espaço de fala, de expressão, de liberdade mesmo, sabe, para expressar quem a gente é e falar das nossas vulnerabilidades, por isso que é para um grupo bem pequeno. Outra coisa que é importante, que traz um belo benefício quando a gente desenvolve a inteligência emocional, é sobre resolução de conflitos. Porque quando eu sou um líder emocionalmente inteligente, resolvida, que estudo, eu consigo mediar e resolver os conflitos de uma outra forma, sabe, de um outro nível. E claro, dentro disso de uma maneira pacífica. E porque muitas vezes acontece um conflito na nossa equipe e a gente pega aquele conflito como se fosse o nosso, né, uma questão de vida ou morte nossa. E será que é? Será que precisa ir para esse nível de pressão, de peso? Ou pode ser leve? Ou pode ser que a gente sente tenha uma conversa difícil, né, porque às vezes a gente foge das conversas difíceis, porque a gente também foi treinado para isso. E chega o momento da gente trazer isso à tona e ter essa conversa para resolver esse conflito. Pode ser que você precise se posicionar com relação a um colaborador seu, pode ser que você tenha que se posicionar com relação a você, as suas questões, porque esse conflito fala mais das suas questões do que do conflito ali do grupo. Espero que você esteja conseguindo acompanhar aqui esse meu raciocínio. Outra coisa super importante quando a gente desenvolve a inteligência emocional é com relação a motivar a equipe. Porque a gente também consegue, quando eu começo a estudar, a me conectar com as minhas emoções, com essa inteligência, eu consigo alcançar melhores resultados da minha equipe, porque eu também vejo isso nos outros. Eu também consigo conectar, eu também consigo mostrar para essas pessoas que elas precisam desenvolver isso nelas. E obviamente, é um ambiente de trabalho muito positivo, né, porque talvez o contrário de um líder com falta de inteligência emocional é um líder tóxico, um líder que não contribui, um líder que só coloca, eh, fogo na lenha, sabe, que não consegue apaziguar, que não consegue trazer harmonia, que não consegue trazer saúde mesmo, física, emocional, sabe,
para dentro do teu ambiente de trabalho. Então, poxa, quando a gente consegue construir um ambiente mais colaborativo e saudável, que é o que, na verdade, todo mundo está buscando. Ninguém mais quer ficar numa empresa, né, onde ela sofre assédio, onde existe um clima super tóxico, onde existe uma cultura que não está preparada para movimentos saudáveis e colaborativos, sabe? Então, o desafio que eu deixo aqui para você, líder, é como que você pode praticar a sua inteligência emocional? Como você vem praticando isso? Como você vem agindo, reagindo? Quais são as ferramentas que existem no mercado hoje que você pode usar para desenvolver a sua inteligência emocional? Como é que você trabalha isso com você? Então, os meus podcasts, eles têm sido cada vez mais voltados para que você olhe para você. Não é para que você olhe para o outro, porque no outro, só o outro resolve a questão dele. A gente não salva ninguém, a gente não muda ninguém. A gente pode ser só um instrumento, mas aquela pessoa mudou porque ela está no nível de consciência que ela consegue perceber que ela vai fazer essa mudança. Porque para pensar, quantas vezes você já tentou ajudar alguém e aquela pessoa não conseguia sair do lugar, porque ela não estava acompanhando o mesmo nível que você estava mostrando para ela. É como se ela tivesse uma venda nos olhos, sabe? E aí ela não consegue acompanhar, ela não consegue entender, isso não registra. Agora, quando ela já está num outro nível de consciência, né, ela consegue muitas vezes captar e fazer a mudança que ela precisa. E volto a dizer, né, a gente precisa olhar que a gente se cobra muitas vezes como líder achando que tem que ser uma grande mudança, né, uma grande transformação. Mas muitas vezes é aquele turn point que está acontecendo naquele momento, que pode ser muito pequeno, mas é que ali vai ser o pulo, sabe, o passo para ela ir para esse movimento grandioso, para essa mudança grandiosa ao longo do tempo, porque é um processo. Sempre é um processo. Crescer e liderar, esse é o nosso lema. Com fé no coração e a força em cada tema. Você ouviu mais um episódio do podcast sobre como vai sua inteligência emocional, do programa de extensão Sustenta a Vida, da Universidade Federal Fluminense. Caso deseje enviar uma mensagem, envie para o WhatsApp DDD 22 99 222 1003, colocando no assunto meu nome. Para mais informações sobre os nossos projetos, acesse fernandagonçalves.com, sustenta-vida.com e nosso-ead.com. Não desista nunca, seja perseverante, pois o sucesso nasce na mente, no agir. Com esforço conjunto você vai conseguir.